ChatGPT é aprovado na primeira fase do exame de ordem. Outra notícia, o CNJ avalia proibir juízes de utilizar o ChatGPT para elaborar sentenças. E mais, um advogado foi punido por utilizar o ChatGPT também na elaboração de peças processuais. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Reis, que é gerente de TI do meu curso e professor de robótica e programação, para conversar sobre esse assunto que envolve inteligência artificial. Um assunto muito importante que promete mudar o futuro da advocacia e do direito. Rodrigo, seja muito bem-vindo e eu queria começar te fazendo uma pergunta bem simples para quem está acompanhando a gente. O que é esse ChatGPT? Fala pra gente. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Cara, o ChatGPT, a inteligência artificial, né, como um todo, ela já vem sendo estudada há muito tempo. De um tempo para cá, se reuniram algumas cabeças para começar a desenvolver umas ferramentas que possam potencializar o avanço disso. A inteligência artificial, o ChatGPT, basicamente eles criaram um mecanismo de busca que consegue aprender sozinho, coletar informações e te dar respostas com base nisso. Isso parece um pouquinho com o que a gente já conhece ali como Alexa, por exemplo, que você faz uma pergunta, ele responde, ou é algo mais avançado? É um pouco mais avançado. A Alexa, ela não necessariamente aprende sozinha as coisas. Você pode ensinar coisas para ela, você pode colocar alguns aplicativos, algumas coisas nela, mas o ChatGPT ele consegue aprender as coisas. À medida que você vai conversando com ele, ele consegue reunir essas informações, entender a maneira como você pergunta, a maneira como você conversa com ele, e aí ele consegue te trazer respostas. Um exemplo disso, por exemplo, a Alexa, se você fizer a mesma pergunta para ela 10 vezes, ela vai responder as 10 vezes do mesmo jeito. O ChatGPT não. Você pode fazer a mesma pergunta para ele em dias diferentes, ele vai te trazer respostas diferentes, conceitos diferentes. Então, só para poder entender, para o público também entender, como se fosse uma inteligência artificial em que você conversa. Você entra na plataforma, joga ali uma pergunta ou faz uma solicitação e ele te responde em texto, é isso? É fácil o acesso? Isso, extremamente fácil, né? Hoje em dia o ChatGPT, ele é um motor, né, de diversas inteligências artificiais. Então, o de texto, que é o mais comum, que o pessoal costuma ver, é só pesquisar ChatGPT no Google, qualquer ferramenta, o primeiro link que você entrar é só fazer um login com a própria conta Gmail, qualquer outra conta, já vai liberar uma telinha para você começar a digitar e conversar com ele. Mas também existem diversas outras ferramentas de inteligência artificial, com o mesmo motor do ChatGPT, com a mesma inteligência de aprender coisas, mas que são capazes hoje de criar imagens para você, criar vídeos. Então, foi um boom, assim, de um tempo para cá. Já vem sendo estudado há muito tempo, mas de um tempo para cá popularizou muito. E aí, me fala uma coisa, o que eu posso pedir para o ChatGPT fazer? Por exemplo, eu imagino que uma pergunta, ele vai responder a minha pergunta, mas eu posso também pedir, fazer solicitações, por exemplo, elabore alguma coisa, construa, sei lá, a pessoa, vou pegar um exemplo, elabore um artigo científico, isso seria possível? É super possível e esse é o diferencial dele, porque ele não vai fazer uma pesquisa de coisas que já estão prontas, como por exemplo o Google, né? O Google vai te trazer algo que já está pronto para você só entrar e já ter lá. Ele é capaz de formular respostas, né? Criar respostas para você. Então, o interessante dele é que você pode perguntar, ter uma conversa literal com ele, fazer solicitações, como, por exemplo, um artigo científico, ou algo mais simples, por exemplo, criar um sistema em que você fala para ele, eu quero viajar para tal cidade por tantos dias e eu tenho tantos reais para gastar. Monta um cronograma para mim, né? Ele monta para você, consegue te auxiliar em tudo, fala, se estiver em tal cidade, você pode visitar tal lugar que costuma custar tanto. Então, ele é capaz de criar coisas que ainda não estão em páginas de internet e te trazer uma resposta. Que legal. Ontem eu estava mexendo também para fazer um teste e aí eu pedi para o ChatGPT fazer para mim um treino, um modelo de treino semanal, uma planilha de treino.
E aí ele foi capaz de dizer, ó, na segunda-feira você vai treinar isso, na terça-feira você vai treinar aquilo, né? Mas aí gera uma dúvida que eu acho que talvez os nossos espectadores tenham também, e todo mundo que lida com isso, é qual o nível de segurança da resposta dada pelo ChatGPT? O que a gente pode esperar em relação à segurança do que está sendo dado? Vamos lá. O segredo desse tipo de ferramenta não é tanto a resposta que ele está dando, é mais como você pergunta, tá? Então, sua resposta vai ser melhor se você perguntar com mais detalhes. Quanto mais detalhes você der para ele, por quê? Porque ele aprende, tá? Então, quanto mais detalhes você dá para ele, quanto mais informações em relação a tudo que você precisa, melhor vai ser a resposta, com mais segurança você pode ter na resposta que ele está dando. Legal. E isso acaba ampliando, né, o leque de possibilidades para quem atua no âmbito profissional, porque você consegue utilizar como uma coisa que auxilia a tua atividade. Mas aí, eu acho que na mente das pessoas começam a surgir algumas coisas, né? Tipo assim, a primeira coisa que eu lembrei quando eu vi o ChatGPT foi Matrix, filme de ficção científica, tudo aquilo que a gente pensava ali, né, há uns anos atrás. E hoje pode até parecer um pouco distante, mas eu me lembro que quando a gente via ali os desenhos dos Jacksons, a gente também achava distante e aconteceu muita coisa, né? Agora, mais uma vez, a gente está vivendo algo que também parece talvez um pouco distante, mas que se torne realidade. Então, vários conflitos ou perguntas ou dúvidas começam a surgir, a meu ver. Uma delas, por exemplo, e essa eu acho que é difícil até de dizer, é em que medida o ChatGPT pode substituir, porque uma coisa é auxiliar, né? Mas a gente tá falando sobre isso, sobre a possibilidade de substituir uma atividade. Comecei aqui o nosso podcast hoje falando de algumas notícias bem, assim, não sei se são para se alegrar, se são para se assustar ou se para a gente, né, ficar se questionando. Mas o ChatGPT conseguia aprovação na prova da OAB, do exame de ordem. Conseguia elaborar uma sentença judicial, né? Conseguir elaborar uma peça processual. De fato, ele tem a capacidade de fazer esse tipo de coisa e substituir um trabalho humano, por exemplo, ou não? Ou a gente está ainda num campo muito distante disso? Cara, para responder sua pergunta, a gente precisa lembrar um pouquinho de como os empregos costumam surgir. Na história da humanidade, sempre aconteceu muito disso. Eu costumo falar muito disso em sala de aula, que a tecnologia, da mesma forma que às vezes ela substitui alguns empregos, ela gera muitos empregos. Então, isso não necessariamente é o que vai acontecer com inteligência artificial, mas a tecnologia em si, ela modela o mercado de muitas maneiras. O ChatGPT em si, ele tem uma capacidade de processamento absurda. Imagina que são milhares de pessoas por dia enviando informações para ele aprendendo com muitas dessas informações. Então, a capacidade de aprendizado dele a gente não consegue acompanhar, tá? Então, ele é capaz de trazer muitas respostas, resolver realmente muitos problemas. Você falar, hoje ele é capaz de substituir algumas funções? Eu acredito que sim. Muitas. Por um exemplo, um treinador, quero só montar um treino. Ele é capaz de fazer isso. Vai fazer da mesma maneira que um ser humano? Não, ele não tem a questão da emoção, né? Muitas vezes, muitos trabalhos precisam disso, faz até um diferencial. Mas pode acontecer de substituir algumas funções, mas isso sempre aconteceu também, né? Sim, se você analisar no histórico na história da humanidade, nós temos aí vários exemplos em que a automatização acaba substituindo o ser humano em algumas atividades. E tem um ponto também, né, que é sempre legal falar para as pessoas, que é o pessoal entender a função de uma inteligência artificial. Por que eles lançaram o ChatGPT para sair substituindo pessoas? Não, a ideia não é essa. Acho que muitas vezes nós olhamos para a ferramenta como o início, o meio e o fim de um trabalho. Mas a ideia dela é ser uma ferramenta de produtividade, né? Se você começa a ver a ferramenta como ela vai resolver todos os meus problemas, talvez em algum momento seu chefe também perceba isso, que ela resolve todos os problemas.
E nem sempre é assim. Na TI, por exemplo, se a gente quiser depender 100% dela, não vai dar muito certo. Porque apesar dela conseguir coletar muitas informações, existem muitas variáveis, né, ali dentro da programação que nem sempre ela vai resolver. Mas como um potencializador, um otimizador de tempo, nossa, é excelente. E me diz uma coisa, ontem eu fui fazer um teste que era assim, eu coloquei no ChatGPT para ele selecionar 3 questões que tinham sido aplicadas no exame de ordem, com gabarito e fazendo comentários para fazer esse teste. E aí a resposta que o ChatGPT me deu foi que a última atualização dele teria acontecido ali em 2021, isso, né, 2021, e aí ele disse que não tinha acesso a essa base de dados e que não poderia fornecer a resposta que eu estava pedindo. Isso é um limite à atuação nesse momento? Existe uma previsão de que essa base de dados se amplie? Como é que funciona bem essa possibilidade de não dar respostas, né? Que ele, como nesse caso, não deu. Bom, por questões de segurança e de governo, então eles têm esse prazo aí, até 2021 ele consegue acessar coisas na internet, mas ele tem também a base interna dele, né, o banco de dados dele. Então ele tem as coisas que ele acessa e depois de 2021 para cá, o que nós colocamos lá, ele armazena isso. Mas além disso, ele tem uma possibilidade que é essa de você ensinar ele, você dar informações para ele. Então, se você tiver um banco de dados, que você tem acesso a isso, tá? Que ele não precisa necessariamente ir sozinho ir lá buscar, você consegue entregar informações para ele e aí ele consegue fazer essas análises para você. Por exemplo, uma última prova que saiu do exame de ordem, por exemplo, talvez ele não tenha o acesso direto para ela para responder as questões. Mas se você entrega para ele o arquivo, fala, responde essa prova aqui para mim, aí ele consegue avaliar e responder. Caramba, e aí entra um outro fator que eu queria aproveitar para te fazer essa pergunta. Essa semana, não, um tempo, né, nós tivemos aí uma notícia de que o governo está apoiando algumas mudanças de regras de realização de concurso público. Uma das mudanças, inclusive, previstas no projeto de lei, seria a realização de etapas da modalidade eletrônica, online, né? Em que medida, essa é uma reflexão que eu faço e eu realmente não sei responder, em que medida a utilização do GPChat, do ChatGPT, pode acabar impedindo, né, que a gente tenha também a digitalização de algumas funções. Porque, por exemplo, eu visualizo muitas vezes ali, o cara está fazendo uma prova, né, imagine, e ele vai lá e consulta no ChatGPT e responde tudo sem precisar fazer. E isso não só, estão pegando o exemplo de um concurso público, mas imagine numa faculdade. Qualquer coisa. Eu tenho recebido essa dúvida, às vezes, de alunos, e entram 2 pontos. Um é o principal que eu vejo é uma questão ética, moral, né, da pessoa. Isso vai para até para trabalho mesmo, né? Existe um limite ali do que, acho que aqui eu preciso utilizar um pouquinho do que eu sei, até porque se você depende só disso, depois na hora do vamos ver, você vai ver que não foi uma boa ideia utilizar 100% dele. Mas também hoje existem muitas ferramentas que conseguem bloquear mudanças de tela, que sabe se a pessoa está ali ou não. Existem alguns vestibulares, por exemplo, que você faz online, que ele liga a câmera da sua webcam e está gravando ali, ele consegue saber se você saiu ou não. Diferente do computador, se você está em outra tela, ele já bloqueia, às vezes cancela o que você está fazendo ali. Mas dá para burlar tudo isso, infelizmente, né? O cara pode estar ali com 2 notebooks, alguma coisa assim. Então, entre esses 2 pontos, olha, isso aqui, até aqui a gente vai conseguir limitar, mas também entre um pouquinho da questão ética e moral da pessoa. Eu vi algumas notícias, por exemplo, a pessoa está ali na graduação, precisa redigir um TCC. A pessoa pediu para o ChatGPT fazer um TCC e ele fez o TCC. O próprio ChatGPT, inclusive, se você pega um texto que você acha que foi feito por ele, você entrega para ele e pergunta, foi você que fez esse texto aqui? Ele é capaz de te falar, assim, esse texto aqui foi feito por inteligência artificial. Ou ele pode falar, não, acredito que isso aqui realmente foi feito por uma pessoa. Então, hoje em dia, nas universidades, tem essa briga, né? O professor tem que usar o ChatGPT para saber se os textos vieram do ChatGPT. Então tá essa briga hoje. E aí me diz uma coisa, assim, por puro desconhecimento, que eu acho que muita gente também não tem.
onde fica? Como é que a gente consegue identificar propriedade, responsabilidade? Como é que a gente consegue identificar de onde vem isso? Porque eu imagino o seguinte, se amanhã a gente quiser limitar a atuação do ChatGPT, tem como? Imagine, né? Chegamos num momento que ele está interferindo demais. Agora, por exemplo, temos uma questão, o CNJ vai analisar se juízes podem proferir sentença usando o ChatGPT. Se a gente quiser dizer, não, vamos parar. A gente tem como fazer isso numa programação, identificar a propriedade, identificar como funciona, base de dados, alguma coisa assim, ou não? É bem complicado, porque a gente até consegue, em textos, algumas coisas assim, a gente até consegue saber se é ou não, mas limitar ele é muito complicado hoje em dia. Tanto que é uma preocupação. Se vocês pesquisarem aí, os líderes, né, dessas principais ferramentas de inteligência artificial, eles mesmos já falaram, ó, galera, vamos dar uma segurada, não vamos focar tanto nisso aqui, porque é uma preocupação de alguns perder a mão, né, perder o limite disso. A gente não sabe o potencial máximo dessas inteligências artificiais. Quando uma máquina começa a aprender sozinha, ela consegue adquirir muito conhecimento. Então, é bem complicado a gente fazer bloqueios para, não, o ChatGPT não vai entrar aqui, a inteligência artificial não consegue fazer nada aqui, é bem complexo. E como é que funciona hoje, eu penso muito nisso, como é que funciona hoje esse sistema para que eu consiga também utilizar, incorporando em outros sistemas? Tem possibilidade, por exemplo, hoje eu consigo, na nossa conversa, imaginar a utilização do ChatGPT em inúmeras situações. O advogado, por exemplo, que está aí acompanhando, ele pode pedir ao ChatGPT para fazer um roteiro de sustentação oral, pode pedir para fazer uma petição inicial, pode pedir para fazer, sei lá, uma minuta de decisão, tem inúmeras possibilidades. Mas se eu tenho um próprio sistema, eu consigo também incorporar isso, ou existem regras que limitam? Por exemplo, se eu tenho um sistema de gestão de escritório, se eu tenho ali um sistema meu próprio, eu tenho como incorporar o ChatGPT em outros tipos de sistema, ou existe alguma proteção em relação a isso? Aqui é quando a gente sobe o nível do ChatGPT. Ele tem uma versão gratuita, que faz tudo isso que a gente falou até agora, e tem a versão paga dele, que aí é a versão 4. Hoje está na versão 4, né? Nessa versão, você já consegue... A gratuita até que dá para fazer isso, mas um pouco limitado, mas você já consegue integrar ele com qualquer coisa. Uhum. Então, num termo mais técnico, né, é uma API, então você pega o código dele, do ChatGPT, e conecta com o código do seu sistema, e aí você consegue ensinar ele para fazer as coisas. Um exemplo disso que o pessoal costuma utilizar bastante é para fazer atendimentos automáticos de WhatsApp. Então, ele consegue entender o que uma pessoa está perguntando ali, escrever uma resposta e devolver via WhatsApp. Claro que são várias integrações para isso acontecer, mas hoje tem muitas empresas fazendo isso, ou até softwares famosos, o próprio Office, né, da Microsoft, eles estão trazendo inteligência artificial para você falar, preciso montar uma apresentação com esse tema, e ele já te entrega a apresentação montada. Que legal, né? Tem tantas possibilidades que parece, de fato, o filme Matrix, né? Como se a gente estivesse ali vendo uma inteligência artificial se desenvolvendo. É claro, tem todo um suspense, tem toda uma ficção naquele filme, mas eu acho que os grandes questionamentos que vão começar a surgir, de fato, como você falou, são questionamentos éticos, questionamentos jurídicos e questionamentos de relacionamento humano, né? Porque embora exista uma capacidade cognitiva muito grande, a capacidade emocional ela é mais limitada. O fato é que a inteligência artificial ela veio para ficar, eu acredito, né? Não tem como a gente hoje dizer, não, vamos escapar, porque a própria inteligência artificial, acho que ela já está em muitos detalhes da nossa vida cotidiana. Agora, isso parece se aprofundar, né? E aí, nesse contexto de tantas coisas que podem acontecer, a gente acaba refletindo na educação, na saúde, né? A gente acaba refletindo sobre até que ponto vai isso. Você vê hoje a gente ainda no estágio muito inicial dessa conversa, no estágio mais intermediário, ou a gente já está bem avançado em relação ao ChatGPT? Porque uma coisa de 2 anos para cá que a gente vem falando mesmo, né? Eu acho que a inteligência artificial no mundo, ela
sofre um boom, aí o pessoal para de falar disso de novo, mas sistemas que aprendem sozinhos já vêm de muito tempo, né? Uhum. Então, agora que está sendo popularizado. Legal. Então, os conhecimentos, as ideias, as técnicas de machine learning, por exemplo, que é da máquina aprender sozinho, essas coisas já são antigas. Mas de popularizar o conhecimento, o que eu acho muito bom, sabe? A gente o mundo ainda está conhecendo, vendo como é que funciona, mas as possibilidades são muito, muito vastas em relação a isso. Eu enxergo com olhos muito positivos, sabe? Se a gente conseguir utilizar essas ferramentas como funcionalidades de produtividade, por exemplo, se a gente conseguir enxergar elas como coisas que podem nos beneficiar, isso vai facilitar muito a nossa vida. Já tem facilitado. O cara que tem uma Alexa hoje, ele consegue sentir um pouquinho o gosto Sim. disso, né? Você cria suas rotinas, você chega em casa, ela vai acender a luz sozinha. Então, a gente sente esse gostinho. Então, a possibilidade é a gente ir um pouco além disso. Hoje mesmo eu estava lendo uma fala do Bill Gates, falou, no futuro ninguém mais vai entrar no site da Amazon para comprar nada. Aí você fala, então ele está falando que a Amazon vai falir? Não, você não vai precisar mais entrar. Você vai falar o que você quer comprar, o próprio sistema, o robô, a inteligência artificial que vai entrar e comprar para você. Então, eu acho que a gente está indo por um caminho que tem que ter cuidado sempre, né? Qualquer coisa relacionada à tecnologia, é importante a gente ter cuidado, se basear sempre no que é ético, no que é moral. Mas se a gente souber ver o lado positivo dessas coisas e como pode beneficiar a nossa vida cotidiana, o nosso trabalho, eu acho que eu enxergo de maneira muito positiva. Legal, como uma revolução tecnológica verdadeira, né? Aí me diz uma coisa, eu particularmente acho que a gente conseguiu ver muitas coisas interessantes e esse é um assunto que ele é quase que infindável, né? Tem inúmeras viáveis, mas para quem tá vendo agora a gente e diz assim, eu queria saber um pouquinho mais sobre esse tema, eu gostaria de ler alguma coisa, não sei, livro, artigo, blog, o que você indica para a pessoa pesquisar um pouco mais e saber como funciona um pouco mais o ChatGPT? Para realmente quem está começando e não sabe nada, ouviu aqui a nossa conversa hoje. O ChatGPT em si, ele tá muito recente, então o pessoal está começando a lançar mais artigos relacionados, estão começando a lançar os cursos, né, específicos disso. Hoje em dia eu já vi até, acho que algumas MBAs falando um pouquinho sobre isso. Mas, cara, o básico, você vai no YouTube, você consegue pesquisar lá sobre o ChatGPT, começar a entender um pouco como ele funciona. E assim, é uma inteligência artificial. Entra lá e conversa com ela para você entender mais, entendeu? Na prática mesmo, usar. Entra lá e fala como você funciona e deixa ele te explicar. Você vai ver que vale muito essa conversa com ele. Dá até pra perguntar ele, me indique um livro para eu ler sobre você. Nossa, ele vai correr atrás. Então, eu acho que é muito válido você entrar lá, pesquisar. Pessoal, acho que qualquer área profissional é válido você tentar buscar formas, né, de implementar isso no seu dia a dia. Não como um substituto. Existe muito essa discussão, mas tentar ver como você consegue aumentar a sua produtividade com isso. Ele é um facilitador. Ele é um facilitador. A vida é igual um despertador, igual qualquer outra coisa, só que ele consegue armazenar muita informação. Então ele está ali para ajudar a gente. Legal, olha aí. Recebemos então o Rodrigo Reis, que é aqui o nosso gerente de TI do meu curso, professor de robótica e programação. Rodrigo, queria te agradecer por vir participar hoje aqui com a gente. Eu acho que a gente tem sempre mais dúvidas do que respostas nesse tema ainda, porque o direito ainda é um pouco, digamos assim, incipiente, mas a tecnologia vem para trazer algumas soluções, alguns caminhos possíveis, seja na advocacia, seja na área da magistratura, e a gente precisa pensar e debater o direito, não é isso? Então, eu queria te agradecer por essas informações e deixar aí o seu recado final para os nossos ouvintes, o pessoal que está acompanhando o nosso podcast aí sobre o ChatGPT. Obrigado aí pelo convite. Eu acho que
no direito, eu acho que o ChatGPT pode ser extremamente bem empregado, sabe? Eu vejo como um facilitador. Não acho que ele vai resolver todos os problemas, não acho que ele vai criar uma defesa completamente perfeita para o advogado ou resolver tudo, mas ele pode ser um grande facilitador. Se você souber fazer as perguntas corretas, dar os detalhes para ele, pode te entregar estruturas que podem facilitar. Muitas vezes pode tirar dúvidas rápidas, né? Às vezes ele pode substituir aquele Google, mas porque ele vai te trazer uma resposta. Ele tenta buscar embasamento em tudo que ele está trazendo ali, então ele consegue fazer isso. Então acho que, se bem utilizado, eu acho que ele pode auxiliar muito o dia a dia de qualquer advogado. Legal, muito obrigado, Rodrigo. E você que está acompanhando, aproveite aí também para acompanhar o nosso podcast aqui no meu curso. Tem muito conteúdo legal, tem muita coisa boa, muita coisa do direito, envolvendo também inteligência artificial, envolvendo temas que são polêmicos. Estamos sempre aqui trazendo o melhor para você que acompanha. Um abraço a todos e até o nosso próximo podcast. Valeu, pessoal!